Boa noite, bom dia, boa tarde para aqueles que estão em outros fusos e que nos acompanham através das ondas da nossa rádio Ismael.net. Me foi proposto um tema muito interessante e que é próprio da doutrina espírita, porque os diálogos com os espíritos é uma das atividades cuja responsabilidade do espírita, do médium espírita, é cuidar de todos nós que estamos já desencarnados. Mas eu digo sempre, quando estamos numa reunião mediúnica, e aqui tem vários dos colegas que conosco compartilham o momento desta conversação, o atendimento fraterno da casa espírita, o ponto mais alto e o mais importante para atender a demanda de dificuldades da criatura humana, de espíritas e não espíritas que acorrem a uma casa espírita, ao espiritismo, é exatamente o departamento mediúnico. É um dos momentos mais importantes. Porque na maioria das vezes, ou todos nós que aqui estamos tentando buscar compreender a relação entre nós, do mundo material, com o mundo causal, o mundo verdadeiro, que é o espiritual. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui, neste corpo, neste momento. E todos voltaremos à ordem natural, que é o espírito. Que tão logo assimile o bem, o sentimento do amor, não mais necessitará de reencarnar, de estar novamente num corpo físico. Porque este corpo físico nos é dado para a corrigenda de dificuldades impostas a outrem, noutras vidas, em momentos transatos, e que estas atividades, às vezes doentias e perversas, pelo espírito que eu sou, retornam a mim não pelo fato das minhas lembranças, mas porque na maioria das vezes são momentos de tormentas, de embates, que promovemos nas nossas profissões, no nosso posto de homem de poder em tempos transatos, antigos, às vezes há milhões de anos, e que chegam em nós agora através dos espíritos que o poder, o ódio, a vingança, a brutalidade, a ignorância, naquele tempo, nos fez impor força para prevalecer o poder pretensioso do espírito que sou naquela época. As criaturas que ofendemos, as criaturas que maltratamos, que matamos, que expoliamos de qualquer forma, não esquecem as pessoas que amam, mas principalmente não esquecem aquelas que os maltratam, aquelas que são expoliadas por nós, estão nos seguindo há milhões de anos. E são essas criaturas que às vezes, encarnação pós reencarnação, não conseguem se desvencilhar. Até procriam, têm famílias, mas o ódio que ainda não conseguiu perdoar atravessa os milênios.
Eu costumo dizer para os colegas na mediúnica que a melhor sala de aula para a reforma da criatura humana encarnada é aquela sala. Infelizmente, ela é privativa de pessoas que detêm a mediunidade ostensiva, já um sentimento de amor pela causa, de restabelecer a ordem entre as criaturas através deste diálogo e colocando a sua mediunidade à disposição de promover entre os dois mundos a paz tão necessária ao espírito que nós somos agora. Imaginem só o mundo físico necessitando se harmonizar pelo mundo espiritual, onde estão localizados o maior número dos nossos inimigos, que nos reconhecem. Então, é este diálogo fraterno, esta conversa com os espíritos, o momento mais importante do atendimento fraterno da casa espírita. Porque nós temos um atendimento magnífico através de um mestre, de um espírito amigo, iluminado, um mestre mesmo, o Dr. Wagner, que atende aqui às vezes 80, 90, 200 pessoas por sábado. E se vale de vários médiuns passistas, daqueles que dão passagem às entidades também, e de, no sábado, 2 mediúnicas. Uma às 3h30 e outra às 19 horas, me parece. É esse o horário. A da terça-feira é a mais importante, que além da gente ouvir mentores e trabalhadores do bem para nos orientar nesse trabalho, também recebemos sofredores, irmãos que ainda nos odeiam. Imaginem vocês que não é o fato de estar no púlpito nesse instante que nos tira da necessidade de estar na mediúnica, também trabalhando os algozes que me cercam, aos meus filhos, à minha família e aos amigos. É próprio da criatura humana estar assediada por espíritos muito doentes, muito raivosos, vingativos. Se tivéssemos já aprendido há mais tempo a doutrina espírita, há mais tempo um sentimento de amor mais parecido com amor, porque não compreendemos ainda o que é o amor, não o sentimos como o Cristo nos apresentou. Se pudéssemos nos valer de mecanismos tão fáceis e tão úteis como a meditação, como a prece serena, extremamente proveitosa do ponto de vista da contrição da criatura que eu sou, rogando a esse Deus de bondade que auxilie entidades venerandas que nos acompanham também. E aqui uma notícia agradável e boa. Espíritos afins às nossas vidas, que nos seguem também trabalhando o sentimento do amor e às vezes afastando essa animosidade doentia. Se não nos lembramos dos ofensores, o que nos estranha mais ainda nesta relação espiritual e divina que nos acompanha é a nossa indiferença com os espíritos superiores, com os mentores e aqueles que reconhecemos com o nome de anjo de guarda, que são espíritos antigos, sábios, protetores nossos, às vezes de alguns berços onde estivemos tempos transatos, cuja sabência e superioridade já dá a ele a oportunidade de dirigir as nossas vidas. Me lembro de um recado magnífico de uma trabalhadora nossa, recém-mãe, com o filho no colo,
E esse filho já atormentado e que chorava muito, ela mandou um recado para o mestre aqui. E disse, diga para o Dr. Wagner que eu estou precisando dele aqui. Ele nunca mais veio aqui. E ele se vira para o interlocutor que dava o recado e dizia, ela é cega? Estou lá sempre. O recado do Dr. Wagner é o mesmo que eu faço aqui agora. Nos cegamos para os bons, porque nós sentimos muito mais hostilmente aqueles que nos ofendem, que nos levam ao caminho do mal, do ódio, da zanga, da birra, da perseguição, da vingança. Esses a gente sente, porque assimila a força do ódio que eles trazem sobre nós, e o ódio projetado sobre nós, não sabemos de onde vem, entre aspas, e o manifestamos naqueles que estão mais próximos de nós. A esposa ou o esposo, os filhos, aqueles que estão lá no trabalho e que não sabem por que eu cheguei irritado e coisas parecidas. Situações cotidianas nas nossas vidas. Mas como trabalhar isso se nós não compreendemos ainda a doutrina espírita e ainda não nos falaram de que podemos conversar com ele mesmo não sendo médios ostensivos ou não estando no atendimento fraterno como dialogador ou doutrinador numa mesa mediúnica? Podemos. Podemos assimilar o bem. E assimilando este bem, fazer com que rogativas incisivas, repetitivas durante o dia e os momentos de desequilíbrios, pelo choro do bebê, pela irritação do adolescente, filho ou sobrinho, ou do vizinho, pelas dificuldades impostas pelo marido e ou pela mulher, porque no desequilíbrio não escapa ninguém, apesar da mulher ser tão tolerante e suportar tanta intolerância dessas criaturas que estão nesse instante vestido na roupagem de homem, ainda não são bem isso, talvez. Eles ainda não compreendem que ser homem não é apenas o corpo físico, não é? É um sentimento. Macho tem muito, não é? A gente vê por aí afora. Mas ser homem é algo muito maior. Muito maior. E é diferente. Então, nós deixamos as coisas primeiras, esquecemos, porque às vezes não notamos que estamos sendo incomodados nas nossas agonias. E elas muito nos agoniam e vêm dessas entidades. Perguntaram ao Kardec qual a distância do mundo espiritual ou dos espíritos. Qual a distância deles para nós? A pele. Em todo lugar que nós estamos, tem espíritos. Os bons e os doentes. Doentes de ódio, de desamor. E eles influenciam nas nossas vidas muito mais do que possamos imaginar. Na maioria das vezes, eles nos dirigem, principalmente pelo mal. Não sei se vocês conhecem o bar do Dedé. Mas o bar do Dedé, vizinho à minha casa, é igual a todos os bares da cidade. Bêbados, alcoólatras, chegam a partir de 5 horas da manhã, antes de abrir. E sai quando fecha, porque eles fecham empurrando eles para fora. Vamos contar 5 daqueles alcoólatras já sem jeito. E agora, todos nós estamos vendo espíritos. É só uma proposta. E olhem para o bar do Dedé ou para o bar vizinho. 5 encarnados alcoólicos.
ou alcoólatras. Centenas de entidades espirituais alcoolizadas, sugando o álcool, o fluido alcoólico do organismo daquelas criaturas. Eles nunca pararão de beber. Os nossos filhos também fazem isso. Nós já fizemos, noutros tempos e agora, mas só aqueles que pensam nisso podem mudar. Eles não têm força. Seria a nossa vontade também de fazer uma rogativa, pedindo a Deus que iluminasse cada uma daquelas centenas de criaturas naquele bar, ou em todos os bares. Quantas mães estão doentes agora, porque não sabem onde o filho ou o marido não anda? Não sabem onde andam. Nem filho, nem maridos, às vezes até as filhas. Precisamos conversar com essas entidades. Os drogados, os nossos filhos que estão aí na sarjeta e não têm retorno. Porque a droga não precisa beber muito tempo, usá-la muito tempo, como a bebida. Bebe-se muito tempo, 5, 10 anos, larga. Um mês com a pedra, acabou. Não volta mais. É um transtorno coletivo, é um desvio da criatura humana, é uma doença espiritual, é uma doença da nossa cegueira, porque nos abandonamos uns aos outros, porque não confiamos em algo maior, que é o Espírito que mora dentro de nós, com a possibilidade de angelitude prometida por Jesus, e nos desleixamos de trabalhar a convicção de que a pessoa responsável pelo tirocínio da vida que temos agora é a retidão do caminho do bem, do sentimento do amor fraterno dentro e fora de casa, dentro de mim, e deixar externar com os exemplos de negar, sempre que possível, toma um trago, fuma um cigarro, usa essa droga. Não, eu não faço isso. Mas por quê? Você não sabe o prazer. Sei. É magnífico. Talvez nem tanto, você está acabado. Está quase morto. Não pode ser bom. Não conseguimos resgatar com muita capacidade, mesmo que sejamos o maior conhecedor do Evangelho e que tenha dentro de nós o mais profundo amor. Mesmo sendo nosso filho, não conseguimos. Porque é uma luta que pode ser vencida quando todos nós estivermos contra a iniquidade e o mal. Que ele não se aproxime de mim, muito menos da minha vida, junto à minha família, aos que eu amo. E isso será mais forte quando nos fomos compenetrados, tivermos esta compenetração, esta ideação de sentimentos, de que um único indivíduo, em qualquer situação, faz parte da nossa família. É um irmão, é um filho do mesmo pai. Mas eu já ouvi muitas vezes alguém dizer que não me importo com quem usa droga nem álcool. Não é da minha casa, não é da minha família. É. E é bem aí que eu volto ao ponto do diálogo fraterno, que eu estou fazendo com que ele seja exercido dentro da sua casa com os seus filhos.
Porque o diálogo fraterno dentro de casa evita que eu, o espírito, volte daqui a algum tempo, muito tempo, né? Depois de desencarnado à mesa mediúnica, rogando ajuda para o alcoólatra que eu sou, o que eu fui. Então a gente, para exorcizar essas criaturas doentias e perversas do mundo, precisamos começar em nós mesmos. Prece, oração, o Evangelho do Cristo e olho nos filhos que temos. Não nos cansemos. É a nossa tarefa cuidar. Mesmo sendo o outro lado bar do Dedé. De todos os bares da vida. Para que a mesa mediúnica não precise coexistir com o atendimento fraterno da casa, porque os espíritos já atingiram ao nível de consciência maior. Não se infectam com o ódio, com o falar da vida alheia, com a droga, o álcool, a bebida, com a prostituição. Essas são as doenças que estamos nos debatendo. Esse diálogo em casa evitará que eu precise ir à casa espírita e pedir no atendimento fraterno que coloque o meu nome para apreciação na mesa mediúnica. Nos especializar nisso é humano, é necessário. Porque muitas das vezes que todos nós estamos aqui na casa espírita e voltamos depois do atendimento fraterno, no sábado, na quinta-feira, depois do passe, em todos os dias, já cuidamos do Evangelho, mas nas nossas mediúnicas, a gente senta e conversa com 2, 3, 4, 20, 30 entidades espirituais, que toda a equipe socorrista que trabalha nesse instante, inclusive com equipamentos ligados naqueles que necessitam de saúde, nesse instante, são muitos de nós ligados a equipamentos finíssimos sendo tratados. Acompanhado por espíritos, médicos e enfermeiros. E a extensão desta sala é inimaginável. Porque o número de doentes não é representado apenas pelos encarnados, mas são centenas de milhares que são atendidos, por exemplo, de 6 da manhã do sábado até, às vezes, a 1h da manhã, pela equipe espiritual e pela equipe de encarnados do trabalho do Dr. Wagner, no passe fraterno, nas mediúnicas. As informações do final da noite é de que 8, 10 mil entidades espirituais receberam o atendimento. Vêm comitivas de todo o orbe, principalmente da África setentrional, da Europa, dos países da América Latina, da América Central. O diálogo espírita está necessitando da nossa consciência para, ao sair daqui, continuar rogando a Deus que a doutrina se amplie dentro da nossa casa, que moramos, que habitamos, e aqui. Para que o ambiente de amor fraterno destas entidades superiores, amando do Cristo, continue trabalhando e dialogando com as nossas mentes, para assistirmos os nossos e a nós mesmos
a fim de que o mal não se aproxime. É louvável, num domingo, tantas pessoas se reunirem para conversar sobre isso. Mas é muito importante que no dia a dia das nossas vidas, pelo menos ao sair de casa, Pai de bondade, leva-me e traz de volta, e que eu possa verificar no rosto do meu irmão a transfiguração do rosto do teu Filho amado, protegendo a mim e as nossas vidas. É uma prece. Não fazemos. Ainda não aprendemos que somos espíritos, que estamos aqui de passagem tentando nos melhorar, tentando nos tirar pedagogicamente da criatura ainda pequena que somos, fluidos bons do meio em que nós estamos vivendo, da doutrina espírita, da religiosidade, porque não vamos aqui dizer que as outras religiões não atendem às entidades doentes, mesmo sem saber. As igrejas estão lotadas de espíritos que pedem ajuda, mas não são encarados como criaturas, porque para a maioria de algumas pessoas, eles continuam enterrados lá no cemitério, aguardando o juízo final. Não. Estão às vezes nas mediúnicas ouvindo. Que bom que você sabe que está vivo. Eu não sabia que era assim. Ah, se eu soubesse. Há 160 anos, estamos sabendo. É pouco tempo. Mas o Cristo, há 2000 anos e mais 17, né? Mostrou por si só. Naquele discurso zangado na frente da sinagoga, ele encontrou o templo cheio de criaturas, vendendo coisas, pombos, carne, farinha, não sei se tinha rapadura naquele tempo. Beiju. E segundo as informações dos missivistas, ele esbravejou e falou que se eles quisessem transformar aquilo numa casa de negócio, e se eles a deturpassem, ele a reconstruiria em 3 dias. E muita gente imagina que o Cristo falava apenas da sinagoga, da igreja, do prédio. E quando ele desencarna no holocausto da cruz, 3 dias depois ele reconstrói o seu corpo espiritual, palpável, utilizando de toda a energia em volta, e se mostra, e se manda tocar para aqueles de nós que não têm fé. Toca, é a minha chaga, me perdoe, eu duvidei. Continuamos duvidando que existimos como espíritos. E a minha fé é que logo depois do desencarne, diga, que coisa feia, graças a Deus acabou, vou-me embora. Aliás, vou continuar vivo. Porque é assim que vai acontecer. O nosso médium vidente, há poucos dias visitando o esposo de uma das nossas companheiras, fizemos uma prece, rezamos, e aí ele repassou a informação. Amigos, o nosso amigo está sentado, ouviu a prece, sorriu, está contente com a presença da filha, se sentindo bem, não está agoniado, não sente dor. Sentado numa cadeira e o corpo estava ainda estirado na cama, envolto em lençóis, pálido. E daqui a poucas horas será desligado, pelo menos 72 horas depois, o espírito está desligado. Apodrece, nunca mais levantará daquele túmulo pútrido. Porque o homem não morre.
Então, voltemos ao diálogo da mesa mediúnica. Conhecendo as nossas vidas, agora, eles se dão de forma tal que a simbiose do mal de tempos transatos nos impulsionam a verdadeira derrocada do espírito que vive no corpo físico, odiando pessoas, maltratando a si mesmo, bebendo e se drogando ininterruptamente, faltando a emprego, desrespeitando com o pai, com a mãe, a mulher ao esposo e vice-versa. Porque nada de crístico ou divino é introduzido aqui dentro. E não prestamos atenção das companhias espirituais que temos. Não damos conta. E pelo contrário, toda vez que a gente disse, existem algumas pessoas alterando a sua vida e em muito. Isso no atendimento fraterno, quando as pessoas vêm se consultar, eu estou assim, assado, preciso me melhorar, por isso eu vim aqui. Precisa de preces e orações, a gente coloca o nome naquele livro, no livro lá dentro para a mediúnica. A pessoa melhora muito, vai embora, nunca mais volta. Acabou. Quando volta, está pior. Porque não perseverou no sentimento de amor. Porque não precisamos odiar os que nos obsediam. Não é o ódio mandar embora para o purgatório ou para o inferno que vai resolver. Por que que não? Não são espíritos doentes, Pedro. São nossos irmãos. Aquele animal pintado de vermelho com a flecha no rabo, flecha, né? Uma seta, e que pega fogo do jeito que quer, mora numa casa que é puro fogo, tudo isso é coisa da mente humana. Não tem nenhuma dessas criaturas por aí. Somos nós mesmos desencarnados que estamos fazendo e burilando a perversidade na direção de todos. Conversamos com eles. Riem, choram rindo. Como eu estou feliz. Vou matá-la. Não paro enquanto ela não morrer. Ela vai se suicidar. Estou vendo a hora de ver ela aqui do outro lado. Para quê? E aí o diálogo fraterno vai dizer para ele de que todo o mal que nós estamos promovendo ao outro voltará para nós multiplicadas vezes mais forte. Toda raiva que projetamos ao nosso irmão, ela volta maior. Se nós temos obsessores, é porque nós já o provocamos em tempos transatos. Na mesa mediúnica, a primeira coisa, por que odeias? Porque ele me fez mal. Porque ele arrasou a minha família. Ele tomou toda a minha riqueza. Ele estuprou a minha filha com 6 anos de idade. Eu o persigo há mais de 400 anos. E esse aqui, para exemplificar, quer dizer que você está há 400 anos seguindo essa criatura, porque há 4 séculos atrás ele feriu a sua filha dessa forma? Enquanto ele não morrer. Eu digo, mas ele não morre. Morre, eu vou matá-lo. Você está morto? Não. Então é a mesma condição, você vai adoecer muito mais do que ele. Onde está a tua filha? Que há 400 anos você não a vê porque ela morreu. Onde ela está? Eu não sei. Eu nunca mais vi minha filha. E ele, tu tem visto? Todo o tempo o sigo. Eu digo, pois está incoerente, meu irmão. A forma de ajudar a tua filha não é matando, é trazendo-a novamente para o teu colo. O interessante é que eu recebo logo em seguida a informação espiritual que a filha está seguindo-o, tentando ajudá-lo. Ela vivenciou outras vidas e aquele estupro era algo importante na vida dela para resgatar momentos outros, noutros tempos.
E aí eu digo, então, o que fazer agora? Deixar o irmão livre, sem a perseguição, e cuidar da vida daqueles que ainda te amam. Eu não sei onde estão. Pelo menos uma das tuas mães está aqui. E tu vai ter a oportunidade de, se quiseres ver, enxergar uma criatura muito especial. Vais reconhecer. E aí a espiritualidade amiga, a pedido das nossas intuições, deixam que aquela entidade veneranda, a filha dele, se mostre. Naquele momento em que trava 8, 10 conversas espirituais na mesa, esse tratamento está sendo feito em todas as conversas realizadas. E de imediato ele observa a filha, se emociona. É ela, está linda. E eu digo, desliga a luz dela aí. E agora, o que tu faz com o nosso irmão? Perdoa? Ou vai continuar perseguindo? Porque ela está bem, quem está doente é você. E aí mostramos o próprio perispírito dele, que é o corpo que ele tem do outro lado. Todo cheio de feridas e de insetos de todos os tipos, viajando naquilo que poderíamos chamar brônquios. Porque é apenas um espectro de vida. É uma criatura toda ferida, doente. Ele se olha e sente o odor da podridão, que acumulou durante séculos, perseguindo o ódio, ou o ódio perseguindo a vida, sem aprender o bálsamo melhor para curar os espíritos doentes. Aqueles que ainda estão aqui e aqueles que estão do outro lado. Porque é o nosso amor aqui agora por eles que sara a ferida que eles têm contra nós. E aí eu não sei o que fazer. Perdoa. Um grupo de amigos se reúne do lado espiritual, são os mentores da casa, que vão te levar a uma instância para que possas te regenerar. Aceitas? Sim, eu não tenho outra alternativa. Por que ela sumiu? Eu digo porque ela precisa ouvir de você dizer, eu quero amar de novo. Eu quero seguir a minha filha, ou seguir o que ela seguiu. Então você tem que amar bem próximo do que Jesus amou e te ama. Faça uma prece. Ele escuta em silêncio e murmura com sentimento, ela está aqui, ela vai me levar. E é emocionante, porque já fazemos isso há mais de 26 anos, mas todo caso é um caso diferente. Todo caso nos emociona, porque é a perspectiva de que o sentimento do amor está contido no espírito, por pior que seja a situação da criatura, por pior que seja o estado deplorável de vingança, de ódio em que ele esteja, mostrando com clareza os nossos sentimentos, o sentimento do amor do Cristo por nós, dos trabalhadores que nos asseguram uma reunião, que são centenas e milhares de entidades espirituais, numa que parece ser pequena sala, mas num ambiente gigantesco, onde a gente pode se enxergar como médium vidente, centenas de criaturas em estados deploráveis, mas a gente pode vislumbrar espectros de luz, de espíritos grandiosos, que estão ali apenas para manifestar o sentimento do amor
e manter o equilíbrio das nossas ações no bem, que também precisam, num momento como este, ser dito, que não precisamos apenas das forças energéticas dos trabalhadores espirituais, mas de todos aqueles que frequentam a casa num momento como este, observando cada quadrante do espaço que ocupam na sua casa, quando estiverem sentados nessa cadeira, das pessoas que lá ficaram, para que através da energia amorosa dos trabalhadores do bem que nos assistem, viajem pela sua mente e quando você chegar em casa possa encontrar, além da sua mente equilibrada, um sentimento diferente, como se a casa fosse outra. Às vezes não sentimos porque ainda não compreendemos que é o nosso equilíbrio e o sentimento de amor pelos entes queridos que lá ficaram, visíveis ou invisíveis, que receberão o tom do sentimento que vivenciamos na casa espírita, que chega antes de nós ou vai conosco para harmonizar as nossas vidas. E se este complemento da casa espírita pode ser prorrogado ao longo do resto das nossas vidas, abrindo o Evangelho pelo menos uma vez por dia, numa leitura simples de 3, 4, 5 minutos, mais harmoniosa vai se tornando a vida. E vamos melhorando a psicosfera do ambiente das nossas vidas, da nossa rua, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa cidade, e por extensão, de toda a psicosfera do planeta que sofre, que agoniza, com os males que sequer imaginamos, os fluidos que geramos durante o dia, negando um e admirando o outro, pelas loucuras que fazem lá no Planalto, ou aqui mesmo na cidade, pelas ironias da vida, pelos projetos fracassados que nós aplaudimos, fulano se relou e aí a gente aplaude, quando deveria dizer, meu Deus, ajude-o a se levantar. Todas essas energias deletérias, e aqui uma novidade, mas já foi dito aqui, são pensamentos doentios e perversos que sobem numa psicosfera doentia e perversa às alturas da ionosfera, e que precisa, às vezes, num dia de calor e às vezes até fora do inverno, a espiritualidade superior fazer com que raios de gigabytes de energia possam dissipar todos os maus pensamentos, formando gigantescas nuvens negras que são deletadas, queimadas e caem sobre a terra. Vocês não imaginam de que forma. Como o estrumo, ou estrume, para as lavouras. É para isso que servem os nossos pensamentos doentios e perversos. Se conservarmos o bem na nossa mente no dia, muitos chegarão na noite, observando, mesmo num dia de calor, uma brisa suave. A gente pode voltar a observar o grande espetáculo do sol se pondo. A gente pode observar, mesmo no olhar displicente, que naquela abóboda que vai sumindo muito rapidamente, se repetirá amanhã, cedo, nascendo num outro grande espetáculo, nos oportunizando pelo menos 12 horas, com a oportunidade de fazermos o ambiente das nossas vidas mais feliz. Rogando ao Divino Mestre que não precisaremos no futuro voltar à casa espírita desencarnado para ser doutrinado por alguém que está trabalhando o sentimento do amor. Sabe por quê? Porque vindo à casa espírita já compreendemos que isso pode ser feito todos os dias. A doutrinação do amor,
do sentimento de piedade por aquele que não come e que na porta da rua lhe pede uma esmola, pelo menos um copo d'água, dá-lhe força a alcançar a outra esquina e conseguir o pão que eu não tenho. Não só porque não tenho, mas porque não tive boa vontade. Mas se eu der o copo d'água, já é um auxílio. Se dissermos vai, lá na frente Deus vai prover. Se desejarmos o bem para aquele que está doente, pela indiferença, porque nunca aprendeu a dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E só faz isso no dia que precisa do vizinho. Senhor, o senhor mora aí há tanto tempo, eu nunca pude conversar, mas por favor, tem um problema aqui na minha casa, me ajude. É hora de ajudar e de mostrar que o homem bom acabou de nascer. Ele não falou comigo 23 anos como meu vizinho, mas hoje ele lembrou, está com dificuldades. Então essa é a hora de mostrar quem nós somos. Pois não, vou lá. O que queres? E ajuda. Porque todos a que nós ajudamos podem ter certeza, plena certeza, de que logo em seguida, lá de cima, vem o bem. Principalmente no momento que vamos precisar. Ou talvez nem o sentimos, nem o sintamos. Porque quando a gente faz o bem, não precisamos sentir a dificuldade. Porque ela vai se espargir naturalmente. Vai ser tranquila a nossa semana, o nosso dia. Para concluir, o diálogo fraterno da casa espírita é principalmente quando você rompe aquela porta. Qualquer um de nós, pelo nome, ou mesmo não sabendo o nome, o senhor poderia me ajudar? Estou me sentindo mal, sente aqui. O passe fraterno, a conversa fraterna, o bem, passar a mão na cabeça. E o outro, que alguns de nós temos uma dificuldade muito grande de dar um passe. Não aquele que a gente recebe aqui na Câmara daqui a pouco, mas abraçar o filho, a esposa, a mãe, o pai, o amigo, aquele que você não conhece. Porque às vezes naquele dia, ele não precisa de nenhum alimento e de nenhuma reprovação ou aprovação. Mas tem criaturas que estão tão vazias de sentimentos que você olhou, se sorriu e ela se alegrou, abrace-o. Porque não sabemos a ideação suicida que estava sendo gerada porque ninguém a vê, ninguém o vê. E naquele dia que você apertou-lhe a mão e o abraçou, você conquistou e preservou uma vida. Nas nossas casas, o suicídio se faz presente como uma das doenças dificílimas de compreender. Por que meu filho se suicidou? Mas o relato de um espírito, seu Raimundo, da mesa mediúnica, diante da irmã, ele pedindo perdão pelo ato que praticou, e ela falando para ele que amava. Ele disse: pois me perdoa, e pede a minha mãe e a meu pai que me perdoe. Ela disse: eu não posso perdoar, eu não consigo. E ele repetiu: eu só preciso disso para que possa ser atendido aqui desse lado. Se você não me perdoar, maninha, como eu vou sair disso? E eu deixei ela conversar com o irmão. Ele disse: me perdoe. Não, eu não consigo, chorando. Mas você disse que me ama, eu te amo. Mas não perdoa. Estranho. Não é? E aí eu me virei para ela, peguei na mão dele
do médium, né, e dele, na mão dela, e disse: minha filha, é a pior situação da criatura humana. Do outro lado é o suicida. Ele diz que tem uma possibilidade de ser atendido se você o perdoar e levar um recado para os pais. Porque ele já havia me relatado anteriormente numa outra vinda, por isso que eu a chamei para conversar com ele, de que naquela casa ele levantava de manhã, escovava os dentes, às vezes já tinham tomado café, ou ainda não, ele ia para o emprego, voltava, tomava café, ou aliás, almoçava, saía da mesa, ia para o quarto, levantava, voltava para o trabalho. Ele era invisível. A família também. Ele disse que não sentia ser amado, ele não provocava a amar. Então é preciso conversar. É esse o atendimento fraterno que eu estou convidando a cada um de nós fazer todo dia. Bom dia, meu filho, como vai? Tem exercício da escola? Vai trabalhar? A roupa está no ponto? Nem sempre está. Mas eu ajeito agora, vai dar certo. Vá, abraça, beija, e assim é a família. O pai se nega a abraçar o filho, até porque o filho é homem. Não se abraça a homens. Mas a gente abraça espíritos. Porque o homem de hoje pode ter sido a mulher ontem, noutra encarnação. Porque se a gente, de vez em quando, não vestir uma roupa diferente, vão nos desconhecer pelos atos malévolos, repetitivos dos homens doentes e perversos que ainda existem. E às vezes precisamos da ternura, olha o que eu vou falar, do coração feminino, pulsando no espírito que eu sou, o que eu possa ser no futuro, para sermos melhor. Até que enfim alguém falou bem da mulher essa noite, não é? É assim que funciona. O diálogo fraterno não precisa ser na casa espírita. Eu trouxe a proposta de que ele seja feito todo dia em vossas casas, para que ao desencarnar, não precisamos incomodar os médios e os espíritos bons para continuarmos tendo mediúnica. Mas enquanto o amor não prosperar, não for a essência do espírito que somos nas nossas vidas agora, ainda vamos continuar. E espero em Deus que depois de sair daqui, outros possam vir, porque ainda temos muita vida pela frente. Afinal de contas, nós moramos num planeta muito novo, recém-criado. Só tem 4 bilhões e meio de existência. O nosso planeta é novinho em folha. Por isso nós estamos tão atrasados. Mas nós ainda temos que percorrer cerca de 11 bilhões e 500 milhões de anos para ser um planeta melhor ou deixar de existir. Somos nós que vamos definir isso, mas vamos assumir o compromisso. Se formos melhor a partir de hoje, o planeta também. Muita paz, boa noite.